Peço ao senhor vice-presidente dessa casa que faça a leitura dos pareceres. Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Tendo em vista que os projetos número 014, 023 e 027 são de minha autoria e receberam parecer pela inconstitucionalidade e ilegalidade da Procuradoria dessa Casa, eu solicito a retirada dos mesmos. Projeto 014, 023 e 027. A mesa acata seu requerimento verbal, nobre vereador. Peço ao nobre colega Carlos Alberto, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 28/2015. Projeto de Lei número 28/2015, que dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal no âmbito do município de Ibatiba. Trata-se de projeto de lei de autoria do parlamentar Luciano Miranda Salgado, com a finalidade de regulamentar o reconhecimento de utilidade pública de instituições no âmbito do município de Ibatiba. Em sua justificativa, o proponente alega que o objetivo do projeto é atualizar o processo de concessão de declaração de utilidade pública de modo a propiciar maior clareza e lisura dos instrumentos utilizados. A regular a matéria, ainda que de forma incipiente, vige ainda a Lei Municipal 600 de 2010, naquele diploma legal vigente, cuja cópia trazemos em anexo, estão previstas entidades que poderão ser reconhecidas como utilidade pública, ainda de forma redacional diferente, mas que acambarca todos aqueles apresentados do presente projeto de lei. Os requisitos para seu reconhecimento, caso os procedimentos em que a entidade terá cassado do título de utilidade pública. Não se pode, ao menos é o que se depende do cortejo do diploma vigente, com a proposição sob análise, está inserido no artigo 4º da Lei Municipal número 600 de 2010, que por sua vez proíbe qualquer favor da administração para as entidades reconhecidas como utilidade pública, na proposição ora analisadas. Porém, como é este dispositivo do diploma legal do artigo 4º da Lei Municipal número 600 de 2010, atualmente temos várias benesses a essas entidades previstas no novo interessado social, cessão de uso gratuito de bens imóveis, inserção tributária do artigo 179. Nesse caso, a aparente de normas deve ser resolvida segundo as regras de lei da introdução às normas de direito brasileiro, pelos critérios hierárquicos, cronológico ou de especialidades, o que permite concluir que o dispositivo do artigo 4º da Lei Municipal 600 de 2010 foi revogado pelas normas constantes da Lei Orgânica do município de Ibatiba. Portanto, eventuais modificações, quando mínimas, devem ser feitas de maneira pontual na legislação municipal vigente, em prestígio à melhor técnica legislativa. A passo virtude do regime interno dessa Casa Lei Legislativa, menciona no artigo 111 que a mesa diretora só receberá a proposição redigida com clareza e observância do estilo parlamentar, dentro das normas constitucionais e regimentais. De outro lado, o mesmo regimento interno prevê que o presidente deverá declarar prejudicada o projeto de lei em face de rejeição ou aprovação de outra, com o mesmo objetivo. Portanto, diante do hiato regimental, por aplicação analógica, esta comissão temática entende que é o caso de prejudicialidade da proposição, em face da existência de lei municipal número 600 de 2010, que aborda o mesmo assunto, e simultaneamente diante da ausência de outros elementos de convicção que poderiam serem trazidos pelo proponente. À vista do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela prejudicialidade do projeto de lei número 28 de 2015. Sala de sessões, 10 de novembro de 2015. Carlos Alberto Santos, Jorci Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Esse não bota nem discussão, não. Em discussão, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Ninguém a discutir. Em votação, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao senhor... Assim, declaro prejudicada esta Comissão de Legislação, Justiça
a Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela prejudicialidade do projeto de lei número 028/2015. Arquiva-se. Leitura do parecer do projeto de emenda à Lei Orgânica 002/2015. Por favor, nobre vice-presidente dessa casa, Carlos Alberto, faça a leitura. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2015, projeto de emenda à Lei Orgânica que acrescenta parágrafos 6 e 7 e 8º ao artigo 115 da Lei Orgânica do município de Ibatiba, de autoria do nobre vereador Luciano Miranda Salgado. Trata-se de projeto de lei que visa implantar no município medidas que preservem, protejam e recuperem o meio ambiente mediante a concessão de benefício tributário ao contribuinte. A proposição sob análise obedeceu aos preceitos legais e regimentais, não havendo, portanto, nenhum vício formal, tendo em vista a competência concorrente entre o chefe do Executivo e do membro do Legislativo para legislar sobre matéria tributária. E não existe vício material. Portanto, reserva a iniciativa dirigida ao chefe do Poder Executivo se refere apenas às normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não alcançando as que tratam de direito tributário. Destaca-se ainda que o fato de a lei que versa sobre matéria tributária pode ser repercutida no orçamento do município não conduz à conclusão de iniciativa ser privativa do prefeito. Com efeito, a Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B, a Constituição Estadual, artigo 63, não atribui ao chefe do Poder Executivo exclusividade quanto à iniciativa de leis em matéria tributária. A única exceção consagrada na Constituição da República está incumprida no seu artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. Artigo 61. A iniciativa das leis complementares e originais cabe a qualquer membro ou comissão da Câmara de Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos tributários superiores, ao Procurador-Geral da República e ao cidadão, na forma dos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 1º. São iniciativa privativa do Presidente da República as leis que fixam ou modifiquem efetivos das Forças Armadas e outros que se dispõem. O dispositivo transcrito, todavia, como sua mera leitura revela, dispõe sobre a reserva de iniciativa apenas quando as leis tributárias e orçamentárias dos territórios, sendo, pois, inaplicáveis aos estados e municípios, uma vez que, tratando-se de matéria de direito escrito, não comporta interpretação extensiva. De tudo, constata-se que as normas constitucional, federal e estadual, em momento algum, restringem ao chefe do Poder Executivo a iniciativa para regular a matéria tributária, não havendo, consequentemente, qualquer vício na lei municipal questionada. Como se trata a emenda à lei orgânica, para aprovação da matéria deverá ser observado o quórum qualificado de 2/3, com votação em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, conforme a exigência do artigo 51, parágrafo 1º da lei orgânica do município. Em face do exposto, essa Comissão de Legislação, Justiça e Redação vota pela constitucionalidade e legalidade ao projeto de emenda à lei orgânica número 2 de 2015. Carlos Alberto Santos, Ursi Miranda Sangi e Ivanito Barbosa de Oliveira. Quero fazer uma observação com meus pares, que esse projeto ele será votado por 2 vezes e terá que ter o quórum por 2/3 pelas 2 vezes. Em discussão, o projeto de emenda à lei orgânica 002/2015 em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, o primeiro turno, projeto de emenda à lei orgânica número 002/2015. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade em primeira instância, em primeiro turno.
Pela ordem, senhor presidente. Concedo. Queria que o senhor consultasse no plenário para que pudesse ser votado os requerimentos do novo vereador Luciano em bloco. Neste momento, como o plenário é soberano, eu gostaria de saber se o plenário conceda. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários de pé. Aprovado por unanimidade, senhor Carlos Alberto. Passo ao secretário Carlos Alberto que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento número 138, que trata ao secretário municipal de administração com base na lei municipal, cópia integral da folha de pagamento do mês de outubro. Requerimento número 139, voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Antônio Fernandes, ocorrido na sexta-feira. Voto de congratulação com a Gerência Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, gerente Bruno Quintino Fernandes. Voto de congratulação com o Conselho Estadual de Juventude. Voto de congratulação com a Comissão Organizadora, COI, da Conferência Municipal de Juventude, realizada nos dias 6 e 7 de novembro de 2015. Voto de congratulações com a servidora municipal Marilene Monteiro Teixeira, pelas comemorações da Agência do Nosso Crédito de Ibatiba, de aniversário da Agência do Nosso Crédito de Ibatiba, realizada no mês de novembro. E voto de profundo pesar de falecimento do senhor Antônio Figueiredo. Realizamos neste momento com a dor dos seus familiares e amigos. Em discussão, os requerimentos apresentados. Em discussão, os requerimentos apresentados. Ninguém a discutir. Em votação, os requerimentos apresentados. Favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, de pé. Aprovado por unanimidade. Não há... Senhor presidente, pela ordem. Concedo. Eu gostaria somente que, se fosse possível, após consultar do plenário, que diante da denúncia que eu apresentei a respeito da conservação das ambulâncias, que o plenário se pronunciasse favoravelmente ou não em respeito à denúncia, até mesmo buscando forma de proteger a mesa diretora da responsabilidade sobre o tema. Então, gostaria que Vossa Excelência, se possível, consultasse o plenário sobre esta denúncia de má conservação de ambulâncias na Prefeitura Municipal de Ibatiba, buscando até mesmo resguardar a mesa diretora presidida por Vossa Excelência. Eu aceito, Luciano, o seu requerimento, eu assinei, eu deferi, e eu quero, eu mesmo, ir até o secretário, e eu assumo o compromisso que eu fiz. Eu não vou passar para a Comissão de Saúde, e eu vou fiscalizar, e eu voltarei aqui na próxima sessão com o depoimento dele. Eu mesmo faço questão de apurar essas irregularidades que os servidores assinaram aqui, e eu estarei blocando junto com os vereadores que quiserem apoiar essas denúncias. Eu sei que essas pessoas que... Não, eu estou acatando o seu requerimento e assumindo a responsabilidade de fazer a responsabilidade. Eu assumo a responsabilidade. Eu vou fazer a fiscalização que você pediu para a mesa fazer. Eu, como vereador, presidente dessa casa, eu vou assumir essa fiscalização. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrados os trabalhos, ficando todos convocados para a próxima sessão ordinária no dia 25 de novembro do corrente ano, na quarta-feira, às 19 horas. Boa noite.